Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso local de encontro semanal aqui onde nós estamos junto com você, estudando e meditando no livro de Atos. Vamos lá. Hoje vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 7, né, Andresa? É isso aí, é um discurso tão pequeno se a gente for olhar em termos de tempo, né, que ele teve para falar aquilo ali, mas de uma riqueza tão grande, né, como a gente tem dito aqui, só para a gente recapitular. Estevão está aqui fazendo uma defesa, não uma defesa pessoal, mas uma defesa daquilo que ele tem falado ali, daquilo que também é o que Jesus falou, porque ele aprendeu de Jesus, isso que ele está falando ali, e que incomodou tanto o Sinédrio, que incomodou tanto os líderes religiosos da época, né? E Estevão está aqui fazendo essa defesa, mostrando. E isso é muito interessante, né, Larry? Porque quando a gente quer falar da palavra de Deus, quando a gente quer falar do Evangelho, nós precisamos sim conhecer a palavra de Deus. Porque a gente está vendo aqui esse menino, esse jovem, ele fazendo um passeio aqui por aquilo que era a Bíblia, que ele tinha naquele momento ali. Eles conheciam, né? Para defender, para mostrar, não, olha, é assim, a palavra de Deus diz assim. E muitas vezes nós queremos falar da palavra de Deus, mas nós não despendemos tempo de conhecê-la. Né? Muitas vezes a gente não despende tempo de buscá-la. E quantas vezes já aconteceu comigo, né? Pode ter acontecido com você também, quando você era mais jovem, chegando você não tem argumento, porque você não conhece. E aí dali, já aconteceu assim de vezes de uma pessoa que eu estava falando de Jesus falar uma coisa e eu não tinha argumento para aquilo naquele momento. E depois passa um tempo ali, você estudando a palavra, fala, olha aqui, aquilo que aquela pessoa me falou, eu tinha que ter respondido com isso aqui. Que pena que eu não conhecia naquele momento essa parte aqui, eu podia ter, né? E é isso que a gente está vendo ele falando aqui, tudo aquilo que ele foi acusado, né, de estar falando contra a lei, contra Moisés, contra o templo, tudo isso ele pegou a palavra de Deus e está mostrando ali, ainda que isso fosse lhe custar a vida, né? Mas ele permanece na verdade, ele permanece ali falando, não, olha, eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz assim, e pronto. E principalmente porque a palavra de Deus confronta, né, Andressa? E foi exatamente o que ele fez aqui, né? Sim. Ele confrontou todo aquele povo que estava ali, né? Sim. Todos os mestres da lei da época, ele confrontou, né? Com a palavra. Como a Andressa falou, né? Como é gostoso, Andressa, a gente poder ter a condição de responder à altura às pessoas, quando as pessoas perguntam pra gente algumas coisas sobre Jesus, né? Porque muitas pessoas perguntam. Quantas vezes a gente já passou por uns maus lençóis aí de não ter o que responder para a pessoa, sabendo que existia a resposta, mas não, né? Exatamente. E a gente teve que buscar, né? Agora esse menino é um jovem, que a gente sabe que ele era jovem, né? E ele tá ali e começa a responder na altura da forma que ele devia ter essa Bíblia na ponta da língua, né, Andressa? Porque seguramente a escrita ele não tinha. Ele decorre, né? Todo ali a história do povo, basicamente, né? Exatamente. Meu Deus. E outra coisa, Larry, que eu acho bem interessante da gente falar aqui, já que nós estamos falando disso, do falar, do apresentar Cristo para as outras pessoas, né? Tem um texto de 2 Coríntios 2, 14, anote aí se você quiser. Eu vou até ler esses 3 versículos aqui para a gente entender o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença.
Diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Ou seja, o que esse texto está falando? Que através de nós, Deus vai espalhar o conhecimento de Cristo. É através da nossa vida que as pessoas vão saber quem é Jesus. E olha só, somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos o perfume que dá vida. É isso que está acontecendo aqui em Atos com a vida de Estevão. O bom perfume de Cristo que ele está exalando, para aqueles que o Espírito Santo tem tocado para a salvação, é um aroma suave. Mas para aqueles que não, é cheiro de morte. Né? E são essas pessoas que para elas aquilo é um cheiro de morte, que acusaram, que inventaram mentiras, que buscaram testemunhas falsas e que agora ele está mostrando que tudo aquilo que ele estava falando é verdade, é o que está na palavra de Deus. Exatamente. Vamos seguir então? Vamos lá então. Vamos, agora hoje nós vamos continuar aqui a partir do verso 44. 44. Atos, capítulo 7, vamos para o verso 44. Então, eu vou lendo Enquanto um a um, daí você vai... Tá bom. Acompanhe você também com a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia na mão e vamos ler. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Olha só, aqui em primeiro lugar, Estevão estava fazendo, isso né? Tá escrito na Bíblia, ele está mostrando, né, para eles, mas na verdade, ele começa aqui a confrontar eles. Olha, vocês tinham realmente, né, tinham um tabernáculo, tinham um lugar preparado para a adoração de Deus, mas espiritualmente vocês não tinham esse entendimento na realidade, né? Tinha uma tenda para adorar, tinha um local para adorar, mas estava ali, tanto é que eles estavam lá no deserto, né? E tinha tudo aquilo que a gente consegue, nós que lemos, né, Andressa? A gente sabe que eles murmuravam, que eles reclamavam o tempo todo, quer dizer, eles eram um povo que eles também tinham local. É muito interessante aqui, que aqui vai desenrolar agora a história, mostrando a todo mundo que esse local que eles tinham ali, né, essa tenda para poder adorar a Deus, na verdade, quantos adoravam a Deus, né? Ele quis dizer isso. Quantos realmente adoravam a Deus, né? Daquele povo todo, porque eles sabiam a história do que estava acontecendo, né? Então, como é interessante isso, né? Ele começa a mostrar para eles, porque na verdade eles estavam dentro do templo e estavam julgando ele ali, né? Que era também um lugar que depois a gente vai desenrolando a conversa toda, vamos entender que era um outro lugar, né? Que era exatamente para adorar a Deus. E né? o fato dele dizer aqui, né, que eles tinham um tabernáculo construído da maneira como que Deus disse para construir, ele está mostrando ali que, ao contrário do que eles estão acusando ele, dele ser contra o templo, não, ele reconhece que sim, é algo que Deus determinou, é algo que Deus deu os detalhes de como ele deveria ser feito, né? Então, nessa narrativa dele aqui, eles estavam, o problema não é o tabernáculo, o problema não é o templo, o problema é o que vocês estão fazendo com ele, né? Aquilo que era para ser um meio se tornou um fim. Exato. É isso que ele vai mostrando aqui, né? É isso que ele vai mostrando. Vou ler o 45. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Olha só, também teve a mesma coisa, né? Eles seguiam, tanto é que nessa época aí, eles levavam a arca na frente muitas vezes,
né? Levavam a arca na frente como proteção e atrás vinha todo o pessoal que cuidava do tabernáculo, né? E assim mesmo ele continua mostrando, diz, olha, primeiro teve lá no deserto, depois já com Josué quando saíram e tal, né? Mas em espírito e em verdade, era poucos realmente que estavam tratando esse local como deveria se tratar realmente, né? Então ele vem mostrando para eles passo a passo, né, do que eles vinham fazendo, né? Verso 46. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Tá certo. Olha só, né, Andresa? Como começa aqui uma mudança, né? Aquilo que nós já conversamos, né? Aqui começa, eles começam a mostrar, o Estevão está mostrando a resistência que eles tinham em relação a Jesus, né? Porque passou a ser uma nova mudança para eles, né? Existia lá primeiro o tabernáculo, aí Davi agora decide que vai fazer um novo templo. Existiu uma resistência incrível quando ele falou que ele ia fazer um templo para Deus, né? Porque sempre tem aquelas pessoas, né, os mais antigos principalmente, que já estavam acostumados com tudo aquilo, dizem, não, poxa, o nosso, para adorar a Deus tem que ser, Deus só vai estar lá nesse lugar. E eles achavam e acreditavam que Deus estava somente naquele lugar ali, né? Como que é interessante. E até você me comentou, né? Poxa, Deus estava com todo mundo o tempo todo, né? Não era só ali. Era um lugar de adoração. Ele já mostrou como Deus estava com Abraão lá na sua peregrinação, com José em todas as suas... os anos que ele passou ali como escravo, preso, com Moisés lá no deserto, né? Deus está... aquilo que a gente falou semana passada, né? Deus não tem compromisso com o lugar, Deus tem compromisso com o seu povo, ele habita no meio do seu povo. Então ele está mostrando para vocês, para cada um deles, ele mostrando ali, na verdade, ele estava dizendo, olha, vocês também agora passam a não crer no Jesus que veio para mostrar o que nós vamos desenrolando aí, né, Andressa? Como que é interessante. E aí, o Salomão edificou a sua casa, no 47 que você leu, né? Sim. Nós sabemos que o Davi não edificou a casa pelo problema que ele tinha lá com os detalhes, né, que o próprio Deus falou para ele em relação a sangue. Ele tinha lá sangue na mão do problema com Urias, muitas mortes que ele tinha. Então Salomão foi o que chegou lá e concluiu a obra, né? Ou fez toda a obra, na verdade, do templo, né? Agora, vocês imaginam toda essa peleia, como eu falei antes, né? E aí, ao momento que eles viram aquela construção, aquela maravilha, né? Que até hoje, na verdade, todos os estudiosos falam que era uma coisa fora dos padrões, né? Que eles construíram e investiram, né, na construção desse templo para adorar a Deus. Agora, eles estavam nesse templo julgando aquele que veio para dizer que não é só no templo que se pode adorar, né? Que se pode adorar em qualquer lugar. Então eles tinham que ter uma resistência realmente. Só que Estevão estava dando, como se diz na gíria popular, Andressa, Estevão estava dando um tapa de luva neles, né? Mostrando para eles, gente, não é assim. É um pouquinho diferente do que vocês estão pensando, né? Então esse é o caminho. E interessante que o que Estevão está mostrando para eles aqui, que eles estavam fazendo daquele local o bem maior, né? A importância de estar naquele local. A gente já viu isso acontecer antes na história, já tinham visto isso acontecer na história, né? Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, pouco antes deles serem levados, a confiança estava em que eles tinham um templo. Para as pessoas ali, para a tribo de Judá que estava ali dentro de Jerusalém, a confiança deles estava que eles tinham o templo ali. E profetas alertaram, né? A gente viu ali Jeremias falando com o povo e Deus trazendo, e eles não entenderam. Da mesma maneira que a gente está vendo Estevão aqui, estava mostrando para eles, olha, não é o lugar, Deus está no meio do seu povo.
Deus está no meio do seu povo, sem dúvida nenhuma. E aí vem agora o 49, né, André? 49 aqui. Então, como diz o profeta, né? Que ele está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí ele cita aqui o que o profeta disse no Antigo Testamento. 49. O céu é meu trono e a terra é suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas as mãos que criaram o céu e a terra? Como pode o ser humano achar que pode criar alguma coisa para o Criador? Isso está lá em Isaías 66, do 1 e 2, se alguém quiser ver. Ele falou exatamente isso. Olha só como é interessante, né? Deus está mostrando, no linguajar gaúcho, né? Gente, fui eu que criei, né? Eu estou sentado aqui no meu trono, meus pés estão aí na terra. Ó. Gente, tudo é meu, né? Tudo, aonde eu estou, né? Aqui, Andressa, Estevão, ele começa a mostrar, na verdade, aquele exclusivismo que as pessoas criam, que nós temos hoje, sabe? Tem um nome aqui, eu quero ler, até anotei para mostrar, que é denominacionalismo. Né? Os líderes eclesiásticos da época, eles faziam isso exatamente para que o povo viesse a eles, para que eles tivessem o domínio. E aí ele meteu a mão no formigueiro, né? Porque aí ele cutucou, gente, o que vocês estão fazendo de querer que só seja aqui, mostrando aqui, porque Jesus já tinha dito, já tinha ensinado, eles já tinham ouvido falar sobre tudo isso, e era o que Estevão estava falando, né? Mas eles não, eles queriam trazer isso para dentro deles, era só eles que conversavam com Deus, era só eles que tinham a direção de Deus, né? Ninguém mais podia ter, tinha que ser ali, não tinha outra forma. Qualquer um que quisesse ter um contato com Deus era ali, né? Então eles começaram a trazer isso para eles. Você não vê isso, Andressa, nos dias de hoje? A gente vê isso, né? Nos dias de hoje, a gente vê isso no decorrer da história da igreja, a gente vê muito isso acontecer, né? A gente vê na história da igreja, a igreja católica romana, a salvação estava só ali naquele lugar, você tinha que estar ali, era até um dogma, ainda, né? Um dogma da igreja católica, você precisa estar na missa, senão você não é salvo, senão você não... É uma repetição que a gente vai vendo, né, de erros. Eu vejo assim, sabe, cuidado com a igreja, que ela diz que é só ali que Deus está, que é só ali que Deus salva, né? Estevão estava dizendo exatamente isso para esses homens, né? Bem ao contrário, né? Deus está em todo lugar, Deus pode salvar quem Ele quer, aonde tiver, aonde quiser, em qualquer lugar. Não existe lugar que Deus não está. Não existe lugar que Deus não está. É isso que eles estavam mostrando. E aí ele meteu a mão no formigueiro mesmo. Aí eles começaram a ficar, né, apavorados, porque se isso vaza e começam as pessoas a acreditar, o que vai acontecer na verdade? Não é verdade, Andressa? Não é que não exista a casa do Senhor, não é que não seja para nós irmos à casa do Senhor adorar. Sim. Isso tudo é perfeitamente saudável e deve existir. Deve existir a comunhão entre os irmãos, deve existir sem problema nenhum. Precisa. O que não pode é uma denominação, sabe, dizer que é só ele, que é só aquilo. Confinar a Deus. Confinar Deus naquele lugar somente. Esse é o grande perigo que nós vemos no nosso dia a dia em muitos lugares. Por isso a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção de um homem que foi apedrejado há 2000 anos atrás, praticamente, né, por ter falado isso para as pessoas, por ter mostrado isso para alguns líderes religiosos. Não é verdade, Andressa? Porque isso mais do que, acho que totalmente, né, não era um zelo pelo lugar, um zelo por Deus. Era você perder isso, eles perderem essa referência de que aquele lugar era o lugar importante, era uma perda de poder, né? Poder. E como muitas vezes a gente
Muitas vezes o zelo não está com as coisas de Deus, está naquilo que eu vou perder. Que eu vou perder, exatamente. E é isso que ele começou a mostrar, né? Aí lá no 51 ele dá uma cacetada de novo. Vamos lá. Né? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Olha só. Eu até separei aqui, Andressa, um detalhezinho interessante. Na minha versão diz assim: homens de dura servidez e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistiram ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então ele estava falando que não era só eles, que os pais deles, que os avós, na verdade, que todo mundo vinha, né, repetindo daquela forma ali. E o que significa servidez, né, essa metáfora que ele colocou aqui, né, Andressa? A servidez, você vai buscar lá no original da palavra, ele representa um touro bravo que não pode ser amansado. Olha só. É um touro bravo que não pode ser amansado para colocar o jugo. Olha como que é interessante. Touro bravo que não pode ser amansado para colocar o jugo. Sabe o que é o jugo, né? O jugo é aquela tipo uma forquilha que colocava aqui assim quando você amansava o touro. Então ele quer dizer o seguinte: vocês não têm jeito mesmo. Não tem quem segure. Porque o touro, além de ser bravo, ser forte, né, não quer. Então não tem como vocês serem amansados, como vocês entenderem. Olha só, incircuncisos de coração. O que significa isso, Andressa? Né? É um coração que não houve conversão. Ele acredita que até que está convertido, mas ele não se converteu. Sabe? Porque a circuncisão era o sinal, era um sinal, aliança, a marca da aliança. Um sinal externo, na verdade, né? Da marca da aliança. Então isso significa que ele não era convertido, simplesmente isso, né? Isso e o circunciso de ouvido ainda. O que significa ser um circunciso de ouvido que ele fala para eles aqui? Gente, é o homem que ele ouve, mas ele ignora a mensagem de Deus, né? Chega nos ouvidos dele. Ele ouve na rua, ele ouve nos púlpitos, ele ouve alguém falando na rádio, ele ouve alguém em qualquer lugar, mas aquilo é bloqueado na mente dele, sabe? Não chega. Chega nos ouvidos, mas ele continua resistindo, sabe? Porque essas pessoas ouviram Jesus dizer isso, estão ouvindo Estevão replicar a mesma coisa que Jesus disse aqui, mas eles não querem ouvir. Ele está mostrando na palavra de Deus que era o que aquelas pessoas respiravam, estudavam dia e noite ali, mas eles não querem ouvir isso, né? Então ele mostra bem praticamente tudo isso, né? O que eles realmente eram. Imagina você na frente de um sinédrio, todos aqueles homens da lei ali, né, apertando, falando, e aí ele fala: vocês não querem ouvir, vocês têm um coração duro, vocês são que nem um boi bravo, que não querem de forma nenhuma, né? E aí o que acontece? No final ele fala: resistir, e vocês resistem ao Espírito Santo, né? Nós sabemos que essa passagem, como ele fala resistir, ninguém resiste, na verdade, ao Espírito Santo, né? Mas aqui ele quer dizer, na verdade, que eles não querem ouvir o Espírito Santo. Eles não querem ouvir. O Espírito Santo fala e seguramente, gente, eu creio muito que o Espírito Santo falou no ouvido de cada um deles. Mas, aí como você falou, Andressa, por qual motivo? Vamos perder essa boca aqui? Vamos perder nós de sermos aqueles homens, né, que controlam tudo, né? Imagina o chefão do sinédrio lá: Deus fala comigo, né? Vou perder essa boca aqui de ser o homem na terra para falar de Deus? Não vou perder. Então por isso que o Estevão apertou mesmo. Então, olha, 52. Meu Deus. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Meu Deus. Aí ele chega nos dias dele ali. Agora ele volta um pouquinho, porque lá no próprio Atos aqui, fala do justo, né? No Atos 3,14 fala do justo. No Atos
22:14 também fala do justo. O justo é Jesus, né? O justo é Jesus. E nessa época, gente, era uma coisa muito interessante. Era muito comum matar profeta. Os historiadores, né, que escrevem na época da Bíblia, que a gente lê, eles contam que muitos profetas eram mortos, eram assassinados por essa gente que não queria perder. A morte dos profetas. Que ele aqui no caso, o Estevão, está sendo um dos primeiros que a gente está vendo, né, após Jesus, né, Andressa? Sim. Mas antes acontecia muito isso. Pessoas que vinham falando do justo, que vinham falando de Jesus, né? Eles eram eliminados para evitar que o povo passasse a acreditar e aquela história deles perderem aquilo, né, Andressa? Entende? Então, como que é interessante, né? A gente aprender sobre tudo isso. Que estava acontecendo lá, aconteceu, e o Estevão mostrou que aconteceu antes ainda, estava acontecendo ali na época de Estevão, e acontece nos nossos dias aqui, né, Andressa? Acontece sem sombra de dúvidas, né? E aí, olha o que acontece após essa declaração, né? Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Meu Deus, esse detalhe, Andressa, de rangir os dentes é uma coisa muito interessante. O ódio que eles estavam. O ódio que esses homens... Porque sabem quem range os dentes, na verdade, são animais. Animais, quando eles estão enfurecidos, eles rangem os dentes, que se você tiver condições de escutar, você vê o barulho dos dentes. Então ele fez um comentário muito pertinente à situação. Era uma coisa totalmente irracional o que eles estavam fazendo. Entendeu? Eles tiveram assim uma reação irracional realmente. Não, nós temos que acabar realmente com esse cara, porque é o cara que, se nós deixar ele conversar aqui pra frente, o negócio vai ficar feio, né? Então realmente é uma coisa assim, eles enfurecidos mesmo, né? Mas aí agora a gente vai ver como um filho de Deus, convicto da sua identidade, do seu propósito, reage a essa ira, a essa raiva, né, que eles estavam ali. Olha só o que diz o 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Larry, não tem como a gente ler esse texto diante de toda a história que a gente está vendo aqui que aconteceu e você não fala assim, meu Deus, Jesus se levanta do trono para receber Estevão. Exatamente. Pense você olhar para o céu e ter uma visão de Jesus se levantando do trono de pé. E olha como Estevão colocou, né, Andressa? Jesus levantando, né? Você está fazendo esse comentário, é muito interessante, porque, gente, o rei, nessa época, tudo que eles aprendiam aí, para um rei se levantar do trono, era somente para receber uma pessoa muito importante, né? E o Estevão viu o nosso Jesus levantando-se do trono para receber ele. E olha como é importante, Larry, porque o próprio Lucas relata uma fala de Jesus dizendo isso em Lucas 22:69, diz assim: mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus havia declarado que ele estaria assentado à direita de Deus. E nesse momento em que nós vamos ter aqui o martírio de Estevão, né, o que vai acontecer com ele, Estevão vê Jesus de pé para recebê-lo. E Andressa, como que é interessante, porque Estevão começou a falar do Deus da glória. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha o que nos espera, né? Porque Estevão começou a falar do Deus da glória e terminou tendo uma visão desta glória. Então é isso que nós vamos ter. Tá? Nós estamos aqui falando da glória de Deus, nós estamos aqui ensinando. Não importa as circunstâncias, independente da situação. Não importa se você vai ser, no linguajar de hoje, cancelado, não importa se você vai ser
criticado, não importa, Não permaneça na palavra do Senhor. Eu vou ler de novo aqui esse 55 para dar sequência, Larry. Sim, Porque... você pode ir até o final daí depois, tá? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Meu Deus. Jesus em pé. Estava esperando chegar o Eu penso que esse menino aqui, possivelmente ele já devia estar amarrado aqui nesse momento, né? Mas eu penso que não teve importância nenhuma para ele. Ele sabia, ele tinha plena consciência do que ia acontecer com ele ali, mas diante dessa visão de você ter Jesus de pé para te receber, não teve a menor importância. Continua lendo, né? Que você vai ver que lá no 60, a reação que ele teve. Olha só. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Olha só o que aconteceu com esse menino. Ele caiu de joelhos. Imagina a paz que ele estava nesse momento. Estava na paz sendo apedrejado, mas ele tinha visto para onde ele ia. Só quem conheceu Jesus só quem conheceu pode dizer exatamente o que Jesus disse na cruz: não lhes impute esse pecado. Não lhes impute esse pecado. E vocês viram, né, que tem uma frasezinha muito interessante aqui, né? Que eles jogaram as vestes de Estevão, porque quando eles iam apedrejar alguém, eles tiravam a roupa, né? E eles jogaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso logo para frente nós vamos entender um pouco mais. Primeira vez que vai aparecer aqui Saulo. Aqui é o nosso Saulo. Nós vamos conhecer bem ele. Gente, foi um ato, um processo foi injusto, né? Sim. E ilegal. Não era legal fazer isso porque eles não tinham direito de fazer isso. Olha só, eles tinham que pedir autorização aos romanos para matar alguém, mas eles não fizeram. Ou seja, eles fizeram uma coisa injusta, né? Foi um processo que eles coordenaram, que eles fizeram tudo injusto e inconstitucional, né? Não podia fazer isso. Então, mas o que nós temos que aprender com tudo isso, né, Andressa? Que a gente possa viver essa verdade da palavra de Deus, proclamar essa verdade, ainda que ela nos custe tudo. Um apedrejamento. Né? Exatamente. Ainda que ela nos custe tudo, porque saberemos que o Senhor está nos aguardando no céu. O Senhor está nos aguardando. Graças a Deus, estamos chegando no final, né, Andressa? Eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem aprendido com a gente um pouco mais do que as Escrituras têm a nos ensinar. A palavra de Deus é uma maravilha, gente. E a gente chega a se emocionar o que aconteceu com esse menino, né? Dele poder ver Deus levantando do trono dele para recebê-lo lá. E assim eu creio que será conosco, né, Andressa? Com cada um de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor Deus. Te dar graça, Pai, porque nós podemos entender que teve um Estevão que esteve aqui e junto, Pai querido, sabe, falando e nos ensinando aquilo que o Senhor ensinou a ele, Pai querido, quando esteve aqui com a gente também. Que coisa maravilhosa poder entender, Pai, que o Senhor estava lá de pé para receber o teu filho amado, Pai. Muito obrigado, Pai querido, porque nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Pai, pela minha vida, pela vida da Andresa, por esse ministério, Pai querido. Obrigado pela vida de cada um daqueles que estão escutando e ouvindo e orando junto com a gente, Pai. O Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a vida de cada um e dando a direção e o entendimento sobre a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai. Te
Te agradecemos por esse momento. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Amém? Na semana que vem, a gente vai aqui agora, depois aqui desse primeiro mártir da igreja, vamos ver como é que essa igreja caminhou logo após isso. O que aconteceu com a igreja. Muito bem. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.